Olá, eu sou o Mago Alberic e esse é o canal Desdogmatize. Tenho que informar que nós demos uma pausa nos conteúdos do nosso canal, pois estávamos preparando um super curso para você, pela primeira vez conseguir tomar as rédeas da sua vida em suas mãos. Um curso de magia cerimonial sobre o ritual do pentagrama e como você utilizá-lo para efetuar os seus desejos. O link estará aqui embaixo. O Guardião do Umbral. Poucas pessoas já ouviram falar sobre esse ser, e muitos irão confundir o tal do umbral com aquele que é costumeiramente mencionado pelos espíritas kardecistas. Mas quero deixar bem claro que não tem a ver com esse umbral dos espíritas, e sim um umbral numa referência de passagem, de travessia, como são os umbrais das portas. E nesse caso, seria a travessia do plano físico para o mundo espiritual. Mas que ser é esse, o Guardião do Umbral? Você já deve ter ouvido falar sobre drogas psicoativas, cujos usuários dizem ter o poder de abrir as fronteiras da mente, abrindo visões para os planos espirituais e as verdades do universo. Dizem que essas drogas teriam o poder de diluir, mesmo que temporariamente, o seu ego. E essa diluição faria com que você visse, enxergasse essas verdades espirituais até então inalcançadas. Essa pequena exemplificação nos serve perfeitamente para que você entenda que, se o ego, após diluído, abre a fronteira e te permite ver o plano espiritual, esse ego funcionaria como uma espécie de guardião. Ele ficaria na frente da sua mente, impedindo que você conseguisse ter acesso ao outro lado, ao plano fora do físico. Ele ficaria como uma espécie de porteiro espiritual. Essa explicação simples e rápida faz você entender que o nosso ego, a nossa personalidade, ela fica na frente, fazendo com que você enxergue apenas a materialidade, a objetividade, não permitindo que você tenha acesso aos planos ditos espirituais. Mas nos aprofundando na importância desse tema, entenda que os gnósticos dizem que a teurgia, ou seja, a magia branca, só seria possível de ser efetuada através do seu contato com aquilo que eles chamam de Santo Anjo Guardião, ou seja, a sua alma. Enquanto que a magia negra, para ser efetuada, ela só é possível através do seu Guardião do Umbral. Esses dois seres são a verdadeira chave para todas as operações mágicas. Seja uma magia de cura, uma magia para você conseguir um atalho financeiro, para influenciar pessoas através da influência mágica. Os dois seres, o Santo Anjo Guardião e o Guardião do Umbral, são o grande poder da magia. O Guardião do Umbral também é chamado, conhecido pelos gnósticos, como o nosso Satã pessoal, o nosso demônio pessoal, e conhecido em algumas iniciações como o Guardião do Sanctum. Quem tem ouvidos ouça. De acordo com Madame Blavatsky, uma das grandes contribuidoras e criadoras da teosofia, o Guardião do Umbral seria aquilo que já foi explicado em nosso canal. Um conglomerado de personalidades criados por nós mesmos, no decorrer de nossas vidas, através de nossas vivências, das nossas experiências e de tudo aquilo que nós fomos enquanto existimos. Ou seja, você mesmo. E para aqueles que escolhem trilhar o caminho iniciático através dos seres solares, ou seja, daquilo que chamam por luz, o objetivo principal é uma luta constante e árdua para que você consiga vencer o Guardião do Umbral e retirá-lo por fim do seu corpo.
Ou seja, a luta é para que você consiga abandonar o seu próprio corpo para deixar a alma tomando conta dele, apenas a alma solar. E uma vez que se consiga retirar esse conglomerado reencarnante do corpo físico, esse ser passará a ser um grande obsessor, um tentador de si mesmo, porque ele quer a todo custo recuperar o seu corpo físico. Em melhores palavras, ao retirar você mesmo a sua personalidade do seu corpo, você se tornará o obsessor daquilo que restar em seu corpo físico, lutando a todo custo para conseguir ter o seu corpo de volta. Mas além de entendermos o guardião do umbral nosso, ou seja, nós mesmos, criados por nós, é também interessante compreender que em níveis iniciáticos existe, assim como foi explicado em nosso canal sobre o que são egrégoras de cascorões, um ser planetário feito de todos os guardiões do umbral de toda a humanidade, de todos os egos reencarnantes, as personalidades carnais, materialistas, feitos por toda a humanidade, manifesto como um ser guardião planetário. E também, apenas através de muitas e muitas iniciações espirituais e mágicas, você conseguiria chegar ao nível de, um dia, ter que enfrentar o próprio guardião do umbral planetário. É importante você entender isso, que só apenas após você enfrentar esse guardião do umbral planetário é que você teria o poder finalmente de conseguir atravessar a bolha que cerca a nossa realidade. Antes disso, é impossível a qualquer humano tentar atravessar essa bolha, ter acesso aos reinos infernais ou celestiais. E esse ser, criado pela materialidade de toda a humanidade, é o mesmo ser que aprisiona as pessoas que não são iniciadas na plena materialidade física. Aprisiona a visão das pessoas, não permitindo, se possível for, que nenhuma delas tivesse sequer uma experiência daquilo que chamamos de experiência espiritual ou mesmo mística. Com isso, é interessante notarmos que muitas vezes pessoas que são céticas, completamente céticas, ou mesmo se denominam ateus, e se vangloriam de nunca sequer ter tido nenhum tipo de experiência que eles digam ser espiritual, na verdade, essas pessoas são absolutamente escravas desse ser, do guardião do umbral, que não permite a elas enxergar nada além da plena materialidade. E não são seres evoluídos que simplesmente não acreditam nessas besteiras, como eles mesmos muitas vezes se julgam. Nas verdadeiras provas espirituais, de evolução espiritual, do caminho verdadeiro espiritual, você terá que enfrentar o seu próprio guardião umbral. E depois, em cumes mais elevados, conforme você for evoluindo, chegará um dia ao nível de enfrentar o guardião do umbral planetário. E só após esse nível, após esse enfrentamento, é que você conseguirá pela primeira vez vislumbrar alguns segredos e mistérios daquilo que conhecemos vulgarmente como céus e infernos, que ficam fora da bolha da realidade que cerca o planeta Terra. E esse trabalho é tão árduo e tão grande que não é um trabalho para que videntes, clarividentes, médiuns, ou toda essa gama de pessoas que as pessoas comuns conhecem como seres evoluídos fazer. Eles não possuem iniciação, elevação espiritual necessária para atravessar a bolha que cerca a realidade. E esse é um dos grandes motivos de que muitas vertentes espíritas afirmam veementemente que na verdade não existe céus e não existe infernos. Existem apenas colônias espirituais e os tais umbrais que ficam dentro da bolha. Essas pessoas afirmam isso porque elas não têm capacidade de atravessar a bolha, elas não têm
ferramentas para conseguir enxergar essas outras verdades, atravessar esses outros patamares. Logo, para elas, com toda a vivência e todas as experiências que elas têm e nunca tendo acesso a nada daquilo que se refere a céus e inferno, passam a sensação verdadeira para elas de que isso em verdade não existe. E para finalizarmos esse tema relativamente complexo sobre o Guardião Umbral e suas iniciações, é interessante notar que uma pessoa nesse enfrentamento do Guardião Umbral, se ela perder essa batalha espiritual, ela será em verdade subjugada pelo conglomerado materialista dela, o Guardião do Umbral. Mas se ela vencer essa prova, ela irá subjugar o Guardião do Umbral dela para a alma solar dela. Mas em nenhum dos dois casos essas pessoas serão impedidas de atravessar a bolha que atravessa a realidade da nossa Terra dali por diante. Elas terão livre acesso a essa travessia. Mas nessa continuidade espiritual evolutiva, aqueles que forem subjugados pelo Guardião do Umbral, ao atravessarem a bolha, irão continuar evoluindo espiritualmente, todavia descendo às esferas ditas infernais. Já aqueles que conseguirem vencer o Guardião do Umbral e subjugá-lo à sua alma, ao invés disso, ao atravessar a bolha, irão continuar a sua evolução espiritual, todavia subindo as ditas esferas celestiais. 12 esferas que descem, 12 esferas que sobem. Um tema que, mesmo parecendo bastante complexo, ou até mesmo inacreditável, é completamente real. E que vagarosamente iremos dar continuidade aqui no nosso canal, de forma que você irá compreender esses detalhes. E além disso, iremos te revelar segredos do universo, segredos desse lugar onde vivemos, da realidade física e espiritual, segredos inacreditáveis que você não encontrará em mais nenhum lugar, a não ser aqui em nosso canal. E no próximo episódio, dando continuidade ao tema, iremos começar finalmente a contar alguns detalhes e segredos sobre as infra-regiões da natureza, conhecidos vulgarmente como infernos. Qual é o seu ponto de vista? Duvida ou acredita? Eu novamente desafio você a deixar aqui embaixo o seu comentário e a refletir se a nossa personalidade poderia conter segredos e chaves que nos dariam acesso a praticar verdadeiros milagres de operações mágicas em contrapartida com o uso das nossas almas, ou se nada disso existe em verdade, apenas aquilo que possamos palpar, tocar, enxergar, pesar e medir é o que é a realidade, como um cego palpando tudo no escuro, sem precisar ter fé e nem acreditar, apenas observando e se utilizando de mecânicas naturais do universo que sempre estiveram ao nosso dispor. Aqui é Mago Alberic e esse é o canal Desdogmatize.